Bom, uma coisa importante que a gente tem que ver nos sistemas híbridos é o seguinte. Antes de mais nada, né, eu representei aqui para vocês uma rede elétrica aí de uma unidade consumidora qualquer. Bom, a gente tem aqui a rede da concessionária, né, poste de energia, chegando 127 volts entre fase neutra, 220 volts entre fases. Aqui no caso, essa unidade consumidora tem uma rede trifásica, né, ou seja, 3 fases e neutro. Fase 1 aqui representada em laranja, fase 2 aqui representada nesse azul esverdeado, fase 3 em roxo e o neutro aqui representado em azul. As 3 fases e o neutro estão entrando aqui pelo padrão de entrada e depois essas fases e o neutro estão passando aqui pelo quadro geral de distribuição ali da unidade consumidora, que vai distribuir toda a energia para os vários pontos de energia da unidade consumidora. A gente tem aqui também o nosso módulo fotovoltaico, os nossos módulos fotovoltaicos, né, ligados à entrada aqui do nosso inversor híbrido, que está ligado aqui entre fase e neutro, um inversor híbrido com saída 127 volts. Vocês lembram que eu falei, né, lá nos sistemas on-grid, que os inversores interativos a gente quase não encontra com saída 127. Porém, os inversores híbridos já é mais comum se encontrar inversores híbridos com saída de 127 volts, tá, gente? Então, a gente tem aqui, né, um inversor híbrido de 127 ligado entre fase e neutro. Aqui a gente tem os vários pontos de energia da casa, né? Eu representei aqui por tomadas, mas vocês sabem que podem ser mais do que só tomadas, né? Ponto de luz, por exemplo, uma lâmpada também seria um ponto de energia. Mas enfim, os pontos de energia que estão ligados aí entre fase e neutro, né? Uma tomada com fase neutro sai 127 volts. E uma tomada ligada entre fases, né, fase e fase, está saindo 220 volts. Nesse caso aqui, o nosso sistema está operando como on-grid, como vocês podem observar. E todos os pontos de energia aqui nesse momento estão energizados. Por quê? Meu inversor está ligado somente na fase 1 aqui, certo? Porém, essas outras duas fases continuam sendo alimentadas pela rede de energia da concessionária. É lógico que somente os pontos aqui com a fase 1 vão ser alimentados por energia solar diretamente, né? Mas não importa, porque no final das contas acontece toda aquela compensação de energia. Nesse caso, não importa qual fase a gente escolha para conectar a saída do inversor híbrido. Então, de qualquer maneira, aqui todos os pontos estão energizados quando o meu sistema está funcionando como sistema on-grid. Porém, a partir do momento que falta energia da rede, eu vou interromper lá com a minha chave comutadora a ligação entre a instalação elétrica aqui da unidade consumidora e a rede de energia. E aí eu não tenho mais energia da rede elétrica, logicamente. O que acontece aqui nesse caso? Somente a fase em que eu conectei a saída aqui do meu inversor híbrido, esse inversor aqui também, quando está funcionando como off-grid, ele também está entregando 127 volts. E somente a fase 1, que é a fase que está conectada aqui, a saída do meu inversor híbrido, que vai ser energizada. Essas outras fases elas vão ficar sem energia. Portanto, somente os pontos de energia aqui que estão conectados à fase 1 que vão ter energia, né? Que vão ter energia elétrica quando o meu sistema estiver funcionando como um sistema off-grid. Então, quando eu for conectar ali a saída off-grid do meu sistema, eu tenho que observar muito bem em qual fase eu vou conectar essa saída, porque é somente essa fase que vai ficar energizada. Quando eu falo de sistemas híbridos, de inversores híbridos, a saída do meu inversor, a saída off-grid do meu inversor é sempre monofásica, viu, pessoal? Diferente do inversor on-grid lá, que a gente pode ligar duas fases ou fase neutra, dependendo da tensão de rede, igual a gente já viu lá nas aulas de sistemas on-grid, aqui a saída off-grid do meu inversor híbrido é sempre monofásica. Então eu sempre vou conseguir energizar uma única fase. Aí vai ter os inversores híbridos de 127 e os de 220. Então, ou eu vou energizar com 127 ou com 220 volts essa fase. Portanto, aqui só a fase laranja está sendo energizada. Então, o que eu tenho que garantir é que todas as cargas que eu quero alimentar quando falte energia ali naquela residência estejam ligadas à fase 1. Então, as lâmpadas ali, a geladeira, a televisão, aquelas cargas de baixa potência, né, que eu vou querer manter ligadas quando estiver funcionando como sistema off-grid, tem que estar na fase 1.
Lembre-se que, né, igual eu falei lá na parte de sistemas off-grid, os sistemas off-grid são feitos para alimentar cargas de baixa potência. A gente não consegue aí alimentar um chuveiro, simplesmente não é viável você alimentar, por exemplo, um chuveiro que tem alta potência, 5, 7 mil watts. A gente não consegue alimentar com o sistema off-grid. Mesma coisa aqui, o sistema híbrido, quando ele está funcionando como off-grid, ele tem as limitações de um sistema off-grid. Então a gente consegue alimentar somente cargas de baixa potência. Algumas lâmpadas, uma televisão, um computador talvez, uma geladeira, coisas essenciais que realmente não pode faltar energia. Se a gente estiver falando aí de algum ponto comercial, que tem câmeras de segurança, né? A gente pode usar para alimentar essa parte toda de câmeras de segurança, garantir que não falte energia ali. Mas enfim, são cargas de baixa potência. Essas cargas vão ter que ficar ali na fase que vai ficar energizada. Então nesse caso aqui, que a gente tem 3 fases, somente as cargas ligadas à fase 1, que é onde eu decidi ligar aqui a saída do meu inversor híbrido, a saída off-grid, né, do meu inversor híbrido, somente a fase 1 vai ficar energizada. Então as minhas cargas essenciais vão ter que ficar ligadas ali. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem observada na hora de fazer a instalação do seu sistema híbrido. Certo? Então, pessoal, basicamente esse é o maior detalhe aí, o maior porém dos sistemas híbridos, né? Quando a gente fala de sistemas on-grid, a gente não está realmente preocupado onde a gente está ligando as fases. Lógico, você pode ir lá determinar, a pessoa utiliza mais a fase 1 e fase 2, vou ligar nessas duas para alimentar essas cargas aí com energia solar. Mas assim, é uma questão de que não vai fazer muita diferença no final das contas. Já aqui a gente precisa observar exatamente onde a gente está ligando a saída off-grid do inversor híbrido, tá? Bom, lembre-se que eu falei que aqui nesse caso, quando o nosso sistema está funcionando como off-grid, a gente não precisa de controlador de carga de qualquer forma. Por quê? Porque o nosso inversor híbrido já tem a função de controlador de carga integrada nele. Ele já funciona como um controlador de carga também. Então, toda aquela questão lá que os controladores de carga fazem, que é garantir que as baterias não descarreguem 100%, fazer a compensação de temperatura, lá, compensação térmica, não dar sobrecarga nas baterias, enfim, tudo aquilo que a gente viu lá nos controladores, nas funções de controlador de carga, nos sistemas off-grid, o nosso inversor híbrido também faz aqui, tá? Então, ele já é um controlador de carga também. Um pequeno detalhe que eu esqueci de mencionar lá no curso de off-grid é que já existem inversores totalmente off-grid, né? Os inversores autônomos, que também já têm a função de controlador de carga integrada neles. No caso dos sistemas dos inversores híbridos, todos os inversores híbridos também já são controladores de carga para facilitar a instalação, a gente não precisar desse dispositivo a mais. Então, eles já fazem toda essa função aí.